Projeto, sintonia e controle de uma planta de energia nuclear. Somos Larissa Bortoli, Mônica Mello, Ruth Tamaki e Thalita Westphal, acadêmicas do 4º ano do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande FURG, orientadas pelo professor Renato Dutra Pereira na elaboração desse trabalho dentro da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Objetivo geral: operar a planta de energia nuclear de forma a produzir energia elétrica até o término do combustível, sem causar a fusão do núcleo do reator, o que provocaria a síndrome da China. Objetivos específicos: manipular manualmente as variáveis do simulador, utilizando conhecimentos de controle de processos para obter a curva de resposta dinâmica e as funções de transferência do processo. Construir nos Cycles um modelo dinâmico equivalente ao processo em questão e verificar o grau de ajuste com a simulação online. Projetar e sintonizar o controlador do tipo proporcional em malha fechada, utilizando o método heurístico de Ziegler-Nichols. Testar o controlador desenvolvido, transferindo manualmente as decisões de manipulação de variáveis para operar o simulador da planta de forma satisfatória. A produção de energia elétrica em uma usina nuclear é feita através da reação de fissão do urânio. Tal reação produz calor que é utilizado na evaporação da água. O calor move turbinas que produzem energia elétrica. Aqui temos o esquema de funcionamento da planta de energia nuclear. A temperatura do reator é controlada pela manipulação da posição das barras de carbono-grafite. A elevação das barras favorece a reação, aumentando a temperatura do reator e, consequentemente, a produção de energia. Aqui temos o painel de controle do processo de produção de energia nuclear, que ocorre em regime transiente, onde a variável manipulada é a posição das barras e a controlada é a temperatura do reator. Manteremos o fluxo dos refrigerantes primário e secundário constantes em 100%. Aqui temos também o consumo de combustível e a potência média produzida. A operação deve ocorrer de forma satisfatória, sem que os avisos de alerta sejam acionados no painel. Para se obter a curva de resposta do processo, procedemos da seguinte forma. Nos 2 primeiros dias, foi dada uma perturbação de 44% na variável manipulada, para ativar rapidamente a planta. A partir do 3º dia, mantivemos o valor da variável manipulada em 10%, até a temperatura atingir um valor constante. No 19º dia, foi dada uma perturbação de grau de 5% na variável manipulada, mantendo esse valor até a temperatura atingir valor constante novamente. A partir do 54º dia, foi dada uma nova perturbação de 5% na variável manipulada, até a temperatura ficar constante. Com as temperaturas dos dias 19 até 54, plotou-se a primeira curva de resposta dinâmica do processo, que permitiu a obtenção dos valores do ganho e da constante de tempo, necessários para a identificação da primeira função de transferência do processo. O ganho é obtido pelo quociente de ΔY por ΔU. ΔY é a diferença entre Y máximo e Y mínimo, que corresponde à nossa variável controlada. Calculando-se 63% do ganho, elevando esse valor à curva, encontrou-se no eixo das abscissas o valor da constante de tempo. O mesmo procedimento foi feito para calcular a segunda função de transferência do processo. Para validar a função transferência, utilizamos o aplicativo XCOS do software Scilab, que permite a simulação e modelagem gráfica da dinâmica do processo. Na paleta de opções, adicionamos a função de transferência, o step, uma constante, o tempo, a função matemática de soma e a opção para gráfico. Adicionamos o valor do ganho e o valor da constante de tempo obtidas anteriormente. A constante é o valor em que a perturbação foi dada. O valor da perturbação é inserido no bloco step. A constante é somada
com a resposta da função transferência. Os parâmetros do gráfico e o tempo de simulação são ajustados para melhor visualização. Observa-se que a curva de resposta do processo obtida no XCOS se ajusta à simulação da planta. A segunda função de transferência foi obtida da mesma forma, com os valores de ganho e constante de tempo respectivos, verificando-se o grau de ajuste em relação à curva de resposta da planta. Para o projeto do controlador, a partir da função já ajustada anteriormente, adicionamos da paleta de funções o bloco delay, com valor referente a 2 dias, que representa o tempo de atraso da resposta do processo, uma constante que representa o bias, ou seja, o valor de ação do estado estacionário, o step, o controlador PID e uma constante que representa o setPoint. O bias e o step são adicionados à resposta do controlador, e esses são a entrada da função de transferência. A sintonia é feita em malha fechada, portanto, a ação é comparada com o setPoint e retroalimentada ao controlador. Seguindo a metodologia de sintonia em malha fechada de Ziegler e Nichols, arbitra-se valores para o ganho do controlador, até obter-se uma resposta com oscilação de amplitude constante. Neste ponto, obtemos o ganho útil, que é o único parâmetro necessário para o controlador do tipo proporcional. Tem-se então o ganho do controlador, que corresponde a 75% do valor do ganho útil, valor que apresenta uma melhor resposta para o processo. O offset é em torno de 34 graus. Para a segunda função de transferência, o mesmo procedimento foi adotado. A resposta apresentou um offset negativo, com valor aproximado em 48 graus. Vale lembrar que a primeira função corresponde ao consumo da metade do combustível, sendo a outra função de transferência equivalente à metade restante de combustível. A última etapa consiste em testar nosso controlador na planta da usina nuclear. Com o simulador Excel aberto, damos início aos testes do controlador, sabendo que a ação é igual ao bias mais o ganho multiplicado pelo erro, onde o erro é a diferença entre o setPoint e a temperatura observada em cada dia. Para a primeira função de transferência, usamos bias igual a 10 e o ganho do controlador para a primeira metade do combustível. Para a segunda função de transferência, usamos bias igual a 30 e o ganho do controlador para o término do combustível. Dessa forma, dá-se continuidade à tabela até o final da campanha, que corresponde ao término do combustível. Aqui temos uma campanha realizada com sucesso, sem haver vazamentos, com produção média de 1.300 kW. Temos também as curvas potência por tempo e temperatura do reator pelo tempo. Conclusão. Mesmo para um processo em regime transiente, o desempenho do controlador foi satisfatório, permitindo o controle da planta de energia nuclear. A identificação do processo foi possível considerando a resposta dinâmica de primeira ordem. O projeto e a sintonia do controlador, pelo método de Ziegler-Nichols, apresentou um offset que é esperado em um controlador proporcional.